Sendo no Brasil, né? É tão bacana conversar com ele, porque assim a gente entende um pouco melhor. E aí, tudo bem? Bom dia. Como estamos? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos entender um assunto que foi falado bastante na semana passada, nesse começo de semana também, que é o famoso troca-troca de partidos, né? Começa agora uma ciranda das cadeiras aí, e esse é o momento que a gente fica pensando, mas não existe fidelidade partidária mais, não existe ideologia, existe só quem dá mais. Como é que é isso, doutor Eduardo? Como é que a gente entende um momento como esse? Sempre que ocorre uma eleição, um ano antes, né, segundo as regras eleitorais, os candidatos, aqueles que pretendem sair como candidatos, devem fazer a troca de partidos, ou seja, no ano anterior. O ano que vem nós temos eleições, portanto, até agora, final do mês de setembro, foi a data limite para fazer a troca dos partidos. Tá. Isso, toda véspera de eleições, isso ocorre. Agora, o que acontece no Brasil é algo realmente que nos surpreende. Por quê? Porque, na verdade, você tem que ter a fidelidade partidária, ou seja, parte do pressuposto que essa fidelidade ela se mantenha durante toda a gestão, durante todo o mandato do político. Né? O que ocorre? Com essa movimentação que aconteceu por conta, até em volta da própria Marina, né? Ou seja, da ex-senadora, com a rede de sustentabilidade, né? A rede que não foi criada, que na verdade ela foi criada, ela de fato existe, mas não de direito. Não é um partido, né? Ela tem toda a sua constituição, entretanto, não passou não cumpriu as regras necessárias. Não é reconhecida como um partido. Por isso que ela na verdade, ela existe de fato, mas não existe de direito. Essa é uma discussão, inclusive. E por que ela não foi aprovada agora pelo Tribunal Federal Eleitoral? Por uma única razão. Porque há necessidade de você ter 500 mil assinaturas, ou seja, pessoas que efetivamente dizem, eu concordo com a criação desse partido. Entretanto, teve um número que ficou meio no limbo, ou seja, não sabia se aquelas assinaturas foram de fato recolhidas. 50 mil assinaturas, né? Na verdade, a Marina, a ex-senadora, pediu o reconhecimento de 98 mil assinaturas, que ultrapassaria aí os 500 mil. Entretanto, não foi reconhecida essas 98 e acabou faltando mais de 50 mil assinaturas para poder reconhecer de direito a questão e dar, de fato, o status de partido à rede de sustentabilidade. E com isso, o que acontece? Com isso, ela teve que se filiar a um outro partido, né, que foi o partido do Eduardo Campos, o PSB, para que possa estar no jogo político na próxima eleição. Então, o que existe? Existe, na verdade, houve uma coligação, mas uma coligação, não uma coligação de direito, mas sim uma coligação de fato, ou seja, a rede de sustentabilidade, que não foi reconhecida, acabou, né, se ligando, ou seja, se aderindo à eleição do Eduardo Campos. Né? Então, e aí tem outras trocas, por exemplo, o Walter Feldman, que era do PSDB, passou também, se filiou ao partido. Então, essa é a troca natural. Agora, eu vou um pouco mais fundo. O grande problema é a quantidade de partidos que nós temos. Né? É uma quantidade de partidos exagerada, né? Partidos que são utilizados como partidos de aluguel, que são utilizados para as pessoas se candidatarem. A própria Marina, ela admite que quando ela saiu na última eleição, disputou a presidência, que teve 16 milhões de votos e saiu pelo PV, né, naquela oportunidade foi um partido, na verdade, de aluguel, ou seja, ela não tinha partido, ela estava sem partido e acabou aderindo ao Partido Verde para poder disputar a presidência da República, né, na última eleição. Então, tem partidos que eles servem tão somente para duas coisas. Primeiro, para receber o fundo partidário, que nós já até falamos a semana passada, os absurdos, ou seja, são 300 milhões de reais que vão ser distribuídos esse ano. Se a rede da sustentabilidade tivesse sido aprovado, já teria direito a receber 600 mil reais sem nenhuma representatividade política, mas já teria direito ao fundo partidário de 600 mil reais para o ano de 2013.
Então, para você ver, Que loucura. né? Ou seja, então o partido político, ele é um negócio, ele é uma empresa aonde ele vive de dinheiro, né, do fundo partidário, de dinheiro público. E assim como toda empresa, as pessoas que lá trabalham são exclusivamente para ganhar dinheiro e não para defender uma ideologia. Porque a gente vê essas trocas de partido e é tão absurdo, porque a gente imagina que, pelo menos imaginava um tempo atrás, quem entrava para a política era para defender uma ideia, para defender um ideal, para defender uma causa, uma questão de justiça, né, para a população e tudo mais. Hoje não, é justamente você precisa de um partido como você colocou, precisa de um partido para me eleger. Eu falo para você o seguinte, esses partidos políticos são verdadeiras lavanderias, porque na verdade vive do dinheiro público, além disso vai buscar dinheiro privado, né, de doações e daí por diante, pessoas que colaboram. Para você ter uma ideia, tem partido que eu cheguei a citar a semana passada, tem partido que não tem mais do que 2.000 filiados no Brasil inteiro. Então, partidos que recebem 300, 400, 500, 600 mil reais, não tem nenhuma representatividade, entretanto, e tem 2.000 filiados, o que é um absurdo uma coisa dessa. Então, para mim, são partidos que servem muitas vezes para cometimento de crimes, né? Crimes eleitorais, ou seja, prática de fraude, verdadeiras quadrilhas são formadas por esses partidos. As pessoas às vezes acham que eu sou exagerado com algumas coisas, mas isso é uma constatação de fato. Ou seja, então, esse que é o... É o que está embaixo do pano, o que está embaixo do lençol, que muita gente não está vendo e está achando que você está exagerando. Do contrário, está trazendo à luz uma coisa que, infelizmente, a maioria não vê, né? É verdade. E por conta dessa questão, aí você tem a busca, né, ou seja, o recrutamento de celebridades para poder disputar a questão das eleições. É verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa rápida nesse tema, a gente volta a falar sobre isso. Inclusive, eu quero saber, porque já está virando piada, é lógico, né? Quem são essas celebridades? Tem celebridade que, inclusive, fez confusão de partido, foi lá, se filiou no partido, não era naquele, foi para outro. Olha, já tá engraçado. Imagina quando acontecer de fato, né, as candidaturas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu quero entrar num outro assunto que também tá latente aí, que são as manifestações que estão acontecendo nas capitais, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que todas elas estão acabando em violência, depredação do patrimônio público. A gente está vendo isso sistematicamente acontecer. Começa pacífico, depois acaba aí na violência. A gente vai continuar falando sobre esse assunto também das manifestações, mas antes,